você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto super, hiper, mega importante. Sabe por quê? Porque tudo na alimentação começa onde? Na boca. Na boca. Então hoje a gente vai falar sobre saúde bucal e alimentação, como que esses dois assuntos se correlacionam. Mas antes de mais nada, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Certo? Bom, primeiro vamos começar com a Avocado, que tem todo esse estúdio, toda essa estrutura, com os nossos diretores, editores maravilhosos, que nos auxiliam a fazer isso tudo ser muito especial para você também, claro. Isso. Mais a AMS Saúde, nossa contabilidade especializada na área da saúde, que vem com muita novidade aí pro ano que vem. Prepare-se. Então fiquem ligados que a gente vai apresentar tudo aqui para vocês. Além disso, temos a Body Shopping, nossa loja do coração de suplementos alimentares que ajudam super a gente, né? Tanto aqui quanto no consultório. E temos a Madame Lavande, com pijamas lindos, deliciosos, confortáveis, que vocês precisam conhecer. A nossa produção, né? Com a Letícia Spagnoli, que nos orientou durante muito tempo a conseguirmos fazer essas maquiagens, grandes desafios, mas ela é sensacional. Sim. A nossa roupa também, né? A das Du, que faz todo o nosso look. Isso. E acho que é isso, né? Não esquecemos de ninguém. Isso. Bom, Então tá. tô ansiosa porque tem muita coisa essencial para as pessoas A gente tá com uma fera aqui, Ai, né? meu Deus. Então, assim, só pra começar a falar Vamos lá, dela... apresenta ela, vamos ver. Ela é, assim, formada pela Universidade de Ribeirão Preto só há 20 anos. Ah. E você não vai nem acreditar, porque quando você vê ela, você vai ver que ela parece que tem a nossa idade, tá? Foi como é que fala? Conservada no formol. Ela é especialista também em prótese e estética, tá? Então, assim, muita coisa legal que ela vai poder falar pra gente. Se você tem vontade de entender sobre tudo isso, fica aqui que esse vídeo vai ser muito bom pra você. E já, por favor, se inscreve no canal, curta esse vídeo e... Compartilhe com as pessoas que precisam saber da saúde bucal, correlacionar com a nutrição. Não tem uma pessoa que não precise, sempre vai precisar fazer aquelas manutenções. Então, fica aqui, que vai ter Fica muita aqui coisa nesse legal. vídeo que vai ter muita informação legal. Então com vocês, doutora Karina Nunes. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. O prazer Obrigada, é nosso o de prazer é receber, por vir aqui trazer muito conteúdo importante, essencial. Tô muito feliz de trazer esse assunto. Nossa, eu também. Na verdade, eu acho que deveria ter sido o primeiro de Verdade. todos. Porque é por onde tudo começa, né? Por onde tudo começa. Então, é assim, imprescindível. Bom, então já começando para correlacionar a saúde bucal com a alimentação, como é que você pode explicar para as pessoas que a alimentação inadequada, ela pode afetar a saúde bucal do ser humano? Sim. Bom, dependendo do tipo de alimento, né, que as pessoas ingerem, elas vão estar afetando a sua saúde bucal diretamente. Tá. Tipo, o açúcar, né, o mais comum e o mais falado aí nesse sentido. Ingestão de alimentos com alto teor de açúcar vão, sim, estar prejudicando a saúde bucal. Aumentando o risco, por exemplo, a cárie, erosão. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre cada assunto desse específico, né? Mas, de uma maneira geral, ela vai afetar, sim, a saúde bucal do paciente. Ingestão de álcool, de produtos ácidos, então, refrigerantes. A gente vê, eu atendo pacientes de criança até adultos, então a gente vê muito adolescentes, jovens que consomem muito energéticos. Café. O café, muito vinho, todas as bebidas alcoólicas de uma maneira geral. Assim, não é que é proibido, né? Nada é proibido, mas precisa saber como, a quantidade e o que fazer para controlar os problemas que isso tudo vai trazer, né? Acho que isso que é o mais importante. Não, algumas coisas, sim, a gente deve evitar. Outras, você não precisa necessariamente evitar, mas saber como lidar com aquilo da maneira mais Assim adequada. como na alimentação, né? Assim como não a alimentação. precisa deixar de consumir aquele alimento, que às vezes é pouco, que é muito calórico, a gente só precisa saber orientar como que a pessoa vai consumir, como que é consumir, qual a quantidade de consumir. Em que momento, né, é melhor, enfim. Então, basicamente é isso. Frutas cítricas também a gente
a gente nota, às vezes, pacientes que têm alguns problemas, uma hipersensibilidade aumentada. E agora tá um modismo, né? Do shot de limão. Então. E assim, algumas pessoas acabam errando na dose, Exato. né? Então, assim, na verdade, eu acho que tudo é importante, assim, você saber aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, mas e também conhecer um pouquinho do perfil de cada paciente, porque, na verdade, às vezes, o que é muito ruim para um paciente não é tão ruim para o outro. Então, como você estava falando do shot de limão, tem pessoas que fazem uso dessa tipo de alimentação, né, prescrita por nutricionista, muitas vezes, e que tudo bem. Mas tudo depende dos problemas que o organismo daquela pessoa já apresenta, né? E como ela vai lidar com aquilo. A individualidade, né? A individualidade é de muito cada um. importante. Então, assim, nada do que a gente vai falar aqui dá para generalizar, sabe? Eu acho que é um assunto que ele é bem abrangente, né? Só que eu acho que algumas coisas são específicas para cada pessoa. Então, assim, Sim. nada... dispensa a orientação de um profissional. Exato. Exatamente. O que a gente vai tentar fazer aqui é fazer um apanhado geral para dar pelo menos uma orientação básica. Porque o que a gente percebe que às vezes as pessoas não sabem nem do básico, né? Então, até para falar sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre escovação, que eu acho que é falar do básico antes até de eu te perguntar sobre cárie, que seria a minha pergunta, mas eu acho legal a gente construir uma linha. Uma linha de raciocínio. Falar do básico, que é a base de tudo, né? Junto com a alimentação, saúde bucal. Então, escovação é um assunto engraçado, né? Que acontece no consultório. Porque, assim, eu trabalho com prótese, mas eu faço manutenção e a limpeza periódica. Então, tem pacientes que vão ao consultório só para fazer limpeza. Tem pacientes que mantêm essa rotina muito bem estabelecida. Assim, eu tenho pacientes que vão a cada 4 meses, eu tenho pacientes que vão a cada 6, eu tenho pacientes que vão com intervalos anuais, enfim. Mas eu acho que a limpeza no consultório ela não deve ser apenas um procedimento de limpeza. Você precisa ver como que está a escovação desse paciente. E quando você senta ele na cadeira e olha para os dentes, você então vai saber como que está essa limpeza. E não é aquela... tem os pacientes que chegam no consultório e falam assim, desculpa, acabei de comer um pão de queijo, não escovei o dente. Isso é típico, né? Todo paciente chega correndo. Sim. Fala, não, mas isso aí não vai comprometer em nada, porque eu sei muito bem qual é a placa atual, a placa recente do que acabou de comer, e aquela placa que está ali há dias se formando e por erros de escovação, né? E aí, às vezes, você dá aquela puxadinha de orelha, fala, o fio dental tá faltando, não tá usando. Mas eu passo todo dia. Eu falo, bom, então vamos ver como você está passando, porque provavelmente você está usando de uma forma errada. E aí você acende um alerta, sabe? Os pacientes... Às vezes a gente fala assim, vamos pegar um pouquinho na técnica de escovação, vamos ver como que você está fazendo. Às vezes o paciente fala assim, nossa, mas você vai me ensinar a escovar os dentes com, sei lá, 30, 40, 50. Já fiz ensino escovação para pacientes de todas as idades. Sim. E às vezes o paciente fala, nossa, mas agora eu vou aprender a escovar o dente, né? Mas olha como é engraçado. Eu acho que se todo mundo parar para pensar, quando foi que um dentista ensinou a escovação para o paciente no consultório, provavelmente você vai lembrar de alguma sessão que aconteceu lá na sua infância. Exato. Só que a gente tem que partir do princípio que quando você é criança, você tem um domínio motor de acordo com aquela idade. Então, a técnica de escovação para uma criança ela é totalmente diferente do adulto. Então, assim, eu já peguei muitos pacientes que acham que aquela técnica que foi ensinada quando ele era criança, aquela técnica de bolinha ou vai e vem, né? Eles falam até a mesma frase que a gente usou quando era criança, porque você tem que atingir aquele público, a criança tem que entender o que você está falando, né? Naquele momento. E aí ele leva aquilo para a vida e continua escovando daquele jeito para o resto da vida. E não é assim. Na verdade, aquele momento é um momento muito específico em que a criança não tem total domínio da escova, ela não tem domínio de um fio dental. Então, você tem que ensinar da forma mais fácil possível para que ela consiga fazer. Né? Exatamente. Nem sempre você tem a ajuda dos pais, né? Fio dental, então, é outro problema, porque é difícil passar fio dental. Até para adulto é difícil, imagina para uma criança. Sim. E aí você vai ensinar, então, uma técnica que ela é apropriada para aquela faixa etária. Assim como você pega um idoso. O idoso, ele quase que volta a ser uma criança. Ele perde
o domínio, ele perde A coordenação fina. Então, assim, você precisa mudar um pouquinho, você precisa mexer um pouquinho na técnica daquele paciente. Perfeito. Então, por isso que ensinar a escovação não é uma coisa generalizada, entendeu? Então, assim, lógico, a gente vai falar aqui sobre uma técnica que é a mais adequada. É o que, se todo mundo fizer assim, é o melhor. Mas, lembrando que existem essas particularidades, né? Então, Perfeito. a criança vai precisar de algo muito mais específico, né? Tem a faixa etária do jovem, tem a questão alimentar. Então, tem várias coisas, assim, sobre escovação importantes para se dizer. A primeira delas é com relação à escova, né? Tem gente que acha que escova dura é que é boa. Não é. A gente nunca, isso é para todos. Ninguém deve usar escova dura, em hipótese nenhuma, para fazer escovação. Já tava errando. Escova tem que ser macia. Na farmácia hoje. A escova deve ser macia, ou extra, de preferência extra macia, né? E de cabos flexíveis, aqueles cabos muito duros também é ruim. A gente tende, no nosso dia a dia, a fazer tudo com pressa. E colocar uma força que às vezes você não mede essa força. E isso vai trazer problema. Você vai provavelmente fazer uma abrasão no seu dente, esfregar, paciente, às vezes tem mania, eu falo, como é que você escova? Assim. Eu falo, então, assim, é para engraxar o sapato, não para escovar os dentes, entendeu? Não, a pessoa faz rapidão, assim, E com muita força. Acabou. Então, E com muita tô força correndo, com também. muita força. Então, os cabos flexíveis, eles existem para que quando você põe a força, ele se flete e você não joga a força para a ponta ativa da escova, para as cerdas. Então, por isso são interessantes os cabos flexíveis, e não aqueles muito rígidos. A escova macia, de preferência com as cerdas afiladas, são as melhores, são as que eu mais gosto. O que seria afiladas? Afilada, ela vem numa espessura e a ponta dela Mais fina. afina. Tá. Então, quando você coloca ela em contato... Podia ter trazido, né, as coisas para mostrar melhor, mas enfim, a gente grava um vídeo depois mostrando a técnica. Quando você encosta a cerda no dente, ela flete um pouquinho, entendeu? Então ela vai se adaptando. Ela não entra assim, com tanta força. Com tanta força na superfície dentária. Outra coisa é que ela deve ser reta. Aquelas escovas com ondas, Tem umas pontinhas maiores, outras menores. Tem de borracha, tudo marketing. Isso é comercial, né? Os caras precisam fazer bonito, Indústria, diferente, para poder vender. Mas não é o recomendado. O recomendado é aquela mais básica. Ela é plana, totalmente plana, cabeça pequena, compacta e com essas cerdas afiladas. Quantidade muito grande de cerdas, como as Curaprox, por exemplo, né? Que são bastante famosas, tem muita gente que gosta de usar. Eu ia te perguntar dela agora. Eu também tava com ela na cabeça. Eu, particularmente, não gosto, tá? Que bom, não porque é que cara, eu não né? gosto. Então, assim, não vou falar mal da escova. Pelo contrário, ela é uma escova muito boa. Porque ela é justamente isso. Ela é uma cabeça compacta, ela é reta, ela é arredondada, ela é extremamente macia. Só que ela tem muita quantidade de cerdas. Se o paciente não executar uma técnica muito bem feita, ele mais vai esparramar a sujeira do que removê-la. Entendeu? Imagina uma bucha esfregando. Na verdade, é isso que acontece. Então, eu não gosto de indicá-la porque eu não tenho domínio sobre esse paciente. Eu não sei se ele vai executar aquela técnica de uma forma tão correta, entendeu? Então, por isso, eu prefiro indicar uma mais simples. Eu gosto muito das da Colgate. Já viu umas escovas pretinhas? Sim. Tem um cabo preto, chama Slim Soft. Para mim, é a melhor escova que tem. Fica a dica aí. Porque gente. ela Eu vou comprar. ela tem tudo isso. Ela é extremamente macia, tem a cabeça compacta, é reta, cerdas afiladas e não tem uma quantidade de cerdas tão grande. Então, na execução do movimento, ela faz realmente a remoção da placa, tá? E a gente precisa... Eu gosto de ensinar o paciente a fazer um movimento de como se ele estivesse penteando o dente. Então, você coloca a cerda... Imagina que meus dedos são as cerdas. Você coloca as cerdas paralelas, perpendiculares ao dente, encostando na gengiva. E faz um movimento como se você estivesse penteando da gengiva para baixo. Isso. É um movimento de rotação de punho. É esse movimento que você deve fazer. Então, na parte superior, você faz de cima para baixo. E na parte de baixo, você vai fazer de baixo para cima. Em toda a volta, tanto por fora quanto por dentro.
Depois eu vou gravar um videozinho, vou te mandar, você coloca lá pro pessoal, eu tá bom? peço pro Zanon colocar aqui embaixo no vídeo. Uma demonstração. E, então, assim, essa é a melhor técnica, tá? Sem colocar força, porque se você... a gente tem na região cervical dos dentes, que é aquela região mais próxima da gengiva, é onde acumula mais placa. E é justamente ali que acontecem as abrasões, as abfrações, que a gente chama, que é a perda de estrutura dentária, e que um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos, às vezes, a abrasão da escovação. Então, aquele paciente que tem mania de fazer assim... A minha retração de gengiva tá explicada. Então, ela não é só esse o motivo dela, mas ele dos. agrava. É. E é um dos motivos, tá? Aí nós temos a pasta de dente. Aí é outro problema, né? Porque Sabe você qual chega que eu na adoro? farmácia, eu vejo as pessoas chegarem na farmácia e olhar para as pastas, eu tenho até dó. Porque essa pessoa não sabe o que ela vai comprar. Porque tem trocentos milhões de tipos de Sim. pasta, né? Ou a mais barata ou a mais cara. Porque a mais cara, às vezes, remete ao que é melhor, né? Tipo aquela escova de dente Tipo que você a falou. Curaprox. E aí a mais barata, porque tudo tá muito caro. E a básica funciona. Então, agora me bem diz, isso. qual que é a boa? Então, aí precisa da avaliação do profissional. Porque a depende, boa cara. é aquela que é boa para você. Se a gente for falar de uma Geral. genérica, assim, uma que funciona para todos, uma Colgate Total 12 Essa funciona para todos, tá? Tá. Uma Sensodyne comum, sem também funciona. funciona. Todas as marcas têm aquela escova básica, padrão. Todas elas funcionam bem para todos, tá? Agora, eu gosto de quando eu faço esse atendimento para o meu paciente, que eu vou fazer uma limpeza e eu vou observar, então, qual é a característica dele, tanto em termos de rotina, quanto em termos de característica clínica mesmo, de dentes, aí eu vou indicar a melhor para ele. Então, se ele tem sensibilidade, nós temos pastas próprias para quem tem sensibilidade. A pessoa tem acúmulo de tártaro, né? Tem pessoas que acumulam tártaro com mais facilidade do que outras, ou que tem problemas periodontais, então eu tenho uma pasta específica para ele. Aquele paciente que passou por um tratamento clareador, eu também tenho uma pasta específica para que ele use, para manter o clareamento dele. Então, aí a gente tem, aí sim você vai usar dos diversos tipos de pastas que tem no mercado para... Aí tem paciente que fala, é aquela de carvão ativado, né? Preta. Então, aí nós temos aqueles produtos que são invenção de empresas e que não tem comprovação científica. Até no meu Instagram eu tenho lá um postzinho que a gente fez recentemente sobre isso. Sobre produtos de farmácia que não têm comprovação científica e não são indicados por profissionais. Assim como tem muitos clareadores, métodos de clareamento. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Sim. Muito comum. Nas farmácias você encontra horrores. Mas no Brasil também a gente já tem, em algumas farmácias, alguns produtos. Então, assim, isso não é indicado por profissional, porque não tem estudo científico nenhum, não tem acompanhamento clínico. Então, assim, a gente não tem como indicar algo que não tem nenhuma comprovação científica. É muito legal você falar isso, porque eu acho que em todas as áreas existe esse mesmo caso, essa mesma história. Então, a indústria farmacêutica, todas as invenções que eles criam, tanto na nutrição, quanto na farmácia, quanto na parte da odonto, na educação física também. Eles o mercado criam publicitário coisas, tá aí para isso, e né? as pessoas, elas abraçam aquilo lá, a elas- ideia sem buscar orientação de Sim. um profissional. Procure orientação de um profissional. Vamos Você quer lá ver uma falar- coisa? Porque Você Pode quer falar. ver uma coisa boba que eu vi há pouco tempo? Um monte de blogueiras fazerem propaganda disso como se fosse a coisa A salvação melhor da do pátria. mundo. Raspador de língua. Vocês já viram falar sobre Sim. limpador de língua? Sim. Eles vendem esse produto. Isso é completamente contraindicado. Pode ser que algum profissional ou outro aí, particularmente, vai indicar e vai falar que gosta, mas fisiologicamente não deve ser usado. o pessoal usa da Ayurveda. O raspador de Aquele metal. raspador, ele fere as papilas gustativas. A língua, ela é muito sensível. Ela tem uma série de terminações nervosas muito finas, e inclusive as papilas. Quando você raspa com algo mecânico e muito forte, você vai ferir aquilo ali. Você vai comprometer a superfície daquela língua, entendeu? Então, não é esta a melhor forma de se limpar uma língua. Você tem que escovar com a escova. A escova foi feita para escovar a língua também. Macia. Exatamente. A Reta, mesma escova que tudo você vai que usar você para escovar orientou. os seus dentes. E com a mesma Você, força. no final, vai escovar com um pouquinho mais de força Tá. para tirar aquela saburra, né? A gente chama de Sim. saburra, aquela coisa branca que fica na língua.
você precisa remover, aquilo é um dos problemas de mau hálito, um dos maiores. Então, limpa a língua sempre no final da escovação e vai enxaguar a sua escova e ok, entendeu? Esses raspadores são polêmicos. Porque além dos raspadores, eu vejo que também tem algumas pessoas, vulgo meus irmãos, que escovam a língua. Parece que tá esfregando a sola do sapato. Assim, exato, como se estivesse limpando um calçado. E eu olho e falo, mas gente, pra que fazer desse jeito? Não, é pra limpar bem. Então, não tá correto também, né? Não tá correto. Não, e às vezes a pessoa faz isso com a ideia de que tá tirando todas as bactérias e não sei o quê, que eu vou... querido, não vai adiantar nada. Tem que... uma pergunta, complementando. Enxaguante bucal. Eu ia falar sobre ele. Seria o quarto tema, né? Porque nós temos uma escova aqui. Então, você precisa primeiro da escova, da pasta, né? Outra coisa sobre a pasta é quantidade. As pessoas acham que você tem que encher as cerdas da escova com a pasta. Não. Aquilo ali é apenas um veículo da escovação. Não é o que escova. O que escova é a técnica e a escova. A pasta é um complemento a mais. A gente deve colocar a pasta de dente na escova sem ser no longo eixo dela, na largura. Porque aí você vai colocar a quantidade certa, que é o tamanho de um grão de feijão. Entendeu? Olha. Essa é a quantidade. Gente, tá vendo como é uma coisa tão básica? Tão boba, né? Que eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo vai falar Meu assim... Deus, tô rasgando dinheiro. Meu Deus. Então, desgasta. Aí tem pessoas que falam assim, muito tem umas bom. pastas de dentes que eu indico. Mas essa pasta é muito cara. Eu falei, mas você vai usar tão Não, pouquinho, que ela vai durar tanto, que vale a pena o investimento. Então, é por isso. Aí, o fio dental, que também é outro problema, tem um monte de fios dentais. Boa. E aí, o que a gente escolhe? Depende do A paciente. gente sempre escolhe a fita dental e nunca Yes, fio. eu acertei. Eu não gosto de fio, porque o fio é muito fino, ele é redondo. Dependendo da força do paciente, na hora de passar, você fere a gengiva. E ele esgarça com mais facilidade. Então, se você tiver lá uma restauração que não tá muito legal, ele vai esgarçar, vai machucar, e, enfim, não gosto. Então, eu gosto das fitas. As fitas, elas são largas, fininhas e enceradas. Então, ela desliza pelo dente. E tem aqueles unitários, eu chamo de unitários, que é umas Parece hastezinhas. um pentezinho. São maravilhosos. Eu adoro, principalmente para jovem, criança, idoso, porque é muito mais fácil de passar. Só que também prestar atenção para comprar o que é fita, porque tem ele também fio. E aí também vai machucar, assim como o fio dental. Normal. Uma dica importante sobre o fio dental, que eu estava comentando, né? Que às vezes eu falo ao paciente, você não está usando fio. Tô sim, eu uso todo dia. Eu falo, bom, então você não estava usando direito. As pessoas acham que fio dental foi feito para tirar aquela carninha que ficou engarranchada no meio do dente, né? Então, enfia e tira. Enfia e tira. Eu vejo gente, juro que eu já vi gente passar fio dental dentro do carro, com o carro estacionado, passando, dentro de elevador, nos lugares mais bizarros que eu já vi na vida. Fio dental é algo que a gente faz no banheiro. Ele é uma sequência da escovação. Você não faz sentada na sala assistindo televisão, você não faz. Viu, Alex? Nossa. Alex, agora eu tô falando com você. O Alex é o meu padrasto. O meu padrasto. Ai, Deus, agora eu tô no meu momento de encher o saco dele. Não, é verdade. Acho que a sua família tá precisando passar por um dentista. Tá precisando. Sério, ele passa o fio dental assistindo TV todo santo dia. Eu chorei. Primeiro que fica tudo voando, né? Pela casa. E sua mãe? Não, a minha mãe faz tudo certo, graças a Deus. Foi ela que me ensinou. Mas o que acontece você, ao passar o fio dental, você precisa ver o que você tá fazendo. Então, assim, você não vai só enfiar e tirar. Você vai enfiar o fio dental, vai jogar ele para a lateral de um dente e você vai pentear aquela face daquele dente com o fio dental. E aí você tem que estar olhando para ver se você está removendo a placa. E aí você vai enxaguar, vai enfiar no mesmo lugar, jogar para a outra lateral, fazer aquela escovação daquela parede, entendeu? Então, assim... Demora. Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Tem muita gente que tem dúvida se passa antes, se passa depois, porque fala que passar o fio dental... Tem que passar, isso é uma coisa também. Você deve passar o fio dental sempre depois da escovação. Certo. Porque você vai escovar, vai tirar todo o excesso. grotesco.
vai ficar o quê? Aquela sujeirinha que ficou entre um dente e outro, onde a escova não acessa. alcança. Então, o fio vem para finalizar aquilo que a escova não conseguiu fazer. Tá. Se você passa antes e depois escova, a sujeira que estava na frente, ela vai escorregar para os lados. Você vai ter que passar de novo depois. Tá. Perfeito. Sim. E aí, o bochecho. O bochecho não é algo que as pessoas devem usar rotineiramente. Tá? Ele não faz parte do arsenal de escovação. Apenas quando está indicado por algum motivo específico. Então, pacientes que estão passando por um tratamento protético, tem que estar com provisórios, está com a gengiva meio inflamada por algum motivo, ou está realmente com alguma doença periodontal, e aí o profissional indica o uso do bochecho, então ele vai usar o bochecho. Fora isso, ele pode usar, eu falo que tem paciente que é viciado em bochecho. Usa 2 vezes por semana. Quando você quer, tá com vontade de ficar com aquele gostinho do bochecho, aí você faz. Porque não é uma necessidade, não deve ser usado com frequência. E quando vai usar? Com álcool ou sem álcool? Sempre sem álcool. Nunca com álcool. Tá. E a empresa que não me ouça, mas eu não gosto de Listerine. Tá. Porque os Listerines, mesmo o que não tem álcool, se você olhar na composição, ele tem Tem álcool. Nossa, eu acabei de Então- comprar um Listerine. Então, Eu tô Sem com um álcool, na eu pia juro, também. mas, nossa. acho que você pode jogar Acho que eu ele vou no lá- ralinho. Paciente que tem resina na boca, então, o Listerine, ele faz uma degradação da superfície das resinas. Ai, que bom. Vou ter que jogar o meu fora também. E eu não gosto. Pensa assim, ó, todo bochecho que arde. Lembra de umas propagandas? Sim. Que eles Aguenta. punham na boca e aí o cara fazia uma cara de Sim. apavorado, assim, porque aquilo é veneno. Se ardeu é porque tem componente químico, Nossa tem senhora, álcool. Já depois desse O bochecho bom, ele Tá não tem todo que mundo arder. em casa assim, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô arrumando. Taca tudo fora e começa de errado. novo. Não, pasta de dente, escova de dente, enxaguante bucal. Eu só acertei fio. um. Eu só acertei um. Por isso que eu falei que esse assunto era um assunto polêmico. Não. Total. Não, gente. tem que deixar o enxaguante bucal lá, o olho fica vermelho desse tamanho. não pode. Espera um minuto, canta 3 vezes, parabéns. Olha, eu lembro uma Quantas vez vezes quando eu eu era vi isso? jovenzinha ainda, eu fui numa boate aqui em Ribeirão, que nem existe mais, não vou nem falar o nome, senão vão saber a minha idade. E que eles distribuíam uns bochechinhos. E que você bebia aqui, punha na boca aquilo e depois ele vinha acendia um fogo na boca, assim. Ah, já vi. Uma boate Jesus. mexicana, o negócio. Ah, Aquilo era Listerine. meu Deus. E aí causa erosão, então. Exatamente. Chocada. Sabe, normalmente eu não uso sempre também o enxaguante bucal, não. Normalmente quando eu passo o fio e aí dá uma machucadinha, dá uma sangradinha, parece que aquilo lá... É um não sei, remédio, né? É um remedinho, você passa assim. É sério. Porque parece que você termina uma coisa que ficou ali meio... É verdade. É errado isso? Tá certo? Não tem nada Se a ver? você fizer isso eventualmente. Eventualmente. tudo bem. Não, eventualmente. Por Não que tem que problema. assim, tem, já ouvi falar que quando você passa o fio dental, alguém me falou isso um dia, passou o fio dental, sangrou muito, é porque tá Tá inflamado a tá gengiva. inflamado, não sei o que e Tá tal. inflamado. Tá, Ou tá com muita placa. tá. Às vezes não necessariamente está inflamado, mas se tem muita placa e essa placa já ficou uma placa velha ali, que já formou tártaro, você não vai conseguir removê-la apenas com a escovação. Então você vai ter essa sensação de que, poxa, toda vez que eu escovo tá sangrando. Então aí precisa o dentista vir fazer uma limpeza, né? Remover todo aquele tártaro, aquela placa, aí sim entrar com o bochecho para reverter o processo inflamatório daquela gengiva, para ela melhorar, e aí você começa do zero, entendeu? Perfeito. Perfeito. Ô, Zanon, tá aproveitando a sua consulta gratuita? Gente, Todo eu mundo tô vai sair daqui e chocada. vai pra farmácia. É. Bom, mas agora eu vou pra minha pergunta. Como que a alimentação pode influenciar na prevenção de cárie? Bom, a cárie é uma doença bacteriana e multifatorial, tá? Então, ela depende da bactéria em si, que causa a cárie, que todos nós temos ela na boca. Mas ela não depende só de ter a bactéria. Ela depende do substrato, que é justamente a alimentação, que nós vamos falar sobre ela. E também a predisposição do paciente, né? Tem pacientes que são predispostos
a cárie, outros não. A gente vê isso direto no consultório. Pacientes que têm uma péssima higienização e não tem cárie nenhuma. Outros têm uma super higienização e tem cárie. Fala, mas como que pode? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem maior probabilidade de ter cárie. Eu já ouvi isso também, que os idosos acabam criando mais tártaro e aí, por conta disso, pode ocasionar mais cárie. Muda o tipo da cárie. Ah, tá. Não é mais aquela cárie de esmalte. Os idosos, eles têm mais comumente cáries de raiz. Tá? Que aí pode dar o canal. Que é em outra... Não. Não? É a cárie de esmalte é que leva ao canal. Tá. A de raiz também vai levar se ela crescer demais, entendeu? Tá. De tamanho. Mas é mais comum, no caso dos idosos, pela má higienização. Ah, É um tá. conjunto de fatores ao longo da vida inteira conjunto de também, né? fatores, Que vai te levar a exatamente. isso. E a predisposição. E aí, isso está associado a uma queda no cálcio, está associado a um problema de saliva, de pH de saliva, né? O idoso, muitas vezes, ele tem já uma queda na produção da saliva. A saliva é essencial para fazer a remineralização do esmalte. Então, vamos lá. Quando a gente come alguma coisa, você, então, inicia automaticamente a digestão do que você comeu. Ela começa na boca. Então, começa-se uma liberação de ácidos para fazer a digestão daquele alimento, tá? Isso faz com que o pH da saliva fique ácido. Então, você tem uma desmineralização de esmalte neste momento, tá? Então, aqui vai uma observação importantíssima. Nunca a gente deve comer e logo após comer, escovar os dentes. Você tem que esperar de 20 a 30 minutos para fazer isso. Porque esse processo de desmineralização, por conta dessa saliva ter se tornado ácida para fazer a digestão, nesse período, ele demora de 20 a 30 minutos para acontecer. Se você escovar nesse momento, então você vai agregar abrasão, atrito, a algo que já está sofrendo uma desmineralização. Então, você vai aumentar a chance de ter uma erosão. Tá. E é muito legal você falar isso, porque combina com tudo que a Camila fala no consultório. O que as pessoas têm hoje em dia? Correria, pressa, loucura, acorda atrasado, acorda acima da hora. E aí não consegue fazer todo o ritual. Até a própria parte estética, que eu acho super importante para a autoestima, né? Pessoas cuidar, fazer um skincare, falando de dermato aí, preparar o café com calma, começar o dia com calma. Fazer um comer. Fazer comer com calma, organizar o que você vai levar pra rua. E aí tá o segredo a mais, então. Fazer todo um ritual para você conseguir comer, ter tempo para esperar esses 30 minutos, 20, 30 minutos para poder escovar o dente e sair de casa. Então, se você tiver organização, rotina... Ou levar você seu consegue... kitzinho na bolsa, né? Que no Pra caso é o escovar que quando eu... você chegar lá. Que No é caso, um é o pouco que mais eu- difícil, talvez, para algumas pessoas. Para algumas dependendo do pessoas. Para trabalho, mim mas- funciona bem. Porque essa história de marmitar, né? Marmiteira. Então, eu comprei uma marmita que nela mesmo já vinha um kitzinho lá com a pastinha, com o Que fio. agora você vai ter que trocar, que é fita, Eu vou ter não que é trocar. fio. Lá no meu consultório, quando o paciente faz a limpeza, ele já sai com o kitzinho. Olha só! Bolsinha, escova, Então. passa tudo. Já justamente começa a ver pra a isso. sua agenda aí Exato. para você agendar uma consulta com a Com ela. doutora. Mas isso funciona bem pra mim, Pra assim. ganhar. Eu levo, tô sempre com escova, pasta de dente na bolsa. E aí eu escovo Sim, onde eu porque a tiver. gente fica o dia inteiro na rua, a gente tem que comer, né? Não tem jeito. Então, agora, isso é uma observação extremamente importante, porque tem muitas pessoas que fazem isso. Acabam de comer e correm para escovar. Sim. Tomam um café, fiz clareamento. Às vezes, as pessoas falam, não posso tomar café? Pode tomar, não tem problema. Enxágua a boca depois que você tomar o café. Já é suficiente. Agora, tem gente que toma o café, corre lá, vai escovar o dente. Aí, Nossa, eu já vi isso tantas vezes. aí você tá correndo um risco grave de ter erosão. Ops. Entendeu? Então, assim, toma o café e enxágua a boca só. Depois você vai escovar o dente. Entendeu? Perfeito. E então, a gente estava falando sobre a cárie. Cárie. Não precisa mais tomar café de canudinho. Não, só enxaguar tá bom. O pior para essa questão de manchamento de dente é vinho tinto, eu falo. Porque Tá. o vinho é uma coisa que você fica degustando. A gente não fica com a boca... Sim. Até o lábio fica escuro, Um açaí, então, hein? né? Nossa, Açaí é outra coisa também. que Brabo. para quem tá fazendo clareamento, é ruim. Mas o café, você bebe rápido. Não é uma coisa que você fica degustando. Entendeu? Sim. Não fica ali em contato com os dentes. Pensando no açúcar,
que eu acho que é uma coisa muito presente também no consultório, né? O consumo de açúcar. Voltando àquela parte que você falou, não é proibido, depende da pessoa, não precisa ser proibido, só aprender a lidar com aquele alimento. Mas voltando para a saúde bucal, o que a pessoa que às vezes tem mais sensibilidade bibliotecária, uma criança, o que o indivíduo pode fazer para amenizar os efeitos do açúcar no dente? Então, olha, se você identifica que o paciente tem uma predisposição maior à cárie, então ele precisa ter, assim, cuidado redobrado com relação justamente ao açúcar. Tá. Açúcar e carboidrato. Porque o carboidrato vai virar açúcar depois de digerido, né? E a gente tem enzimas digestivas a partir da boca também, né? Sim, Já começa tudo por amilase, aí. né? Sim. Sabe que vou só dar um parêntese. Um dos componentes principais na digestão do alimento vem, sabe de onde? Da lágrima. Nossa Senhora. A lágrima faz digestão. Mas tudo bem, foi só um Oi, não? parêntese. Que isso? Agora conta tudo, como assim? Não, vamos voltar para o assunto da Oi, cárie. Assim, o paciente tem que ter um cuidado redobrado com relação ao consumo do açúcar, já que ele tem uma predisposição maior à cárie, né? Uhum. Então, precisa, ao consumir... Não, a questão eu estava falando sobre aquela questão da desmineralização. Então, Sim. começou a digestão, acontece essa desmineralização. Depois desses 20, 30 minutos, a saliva da gente, ela tem uma capacidade, a gente chama de capacidade tampão, que é uma capacidade de ir se tornando básica novamente. Sim. Nesse processo, ao se tornar básica, então ela começa uma remineralização. A gente chama esse processo de desre, ou seja, desmineralização, remineralização. É um processo fisiológico que acontece. Tá. Então, ao mesmo tempo que o dente começa a se desmineralizar, o esmalte do dente começa a se desmineralizar ao início da digestão, ele se remineraliza ao final dela, por uma capacidade que a saliva tem de fazer. Então, pensa, se você é uma pessoa que vai comer açúcar, produtos ácidos e carboidrato, a todo momento, você não dá tempo para o seu corpo fazer esse processo. Entendeu? Então, você vai ter muito mais desmineralização do que remineralização. Então, você vai estar mais suscetível à cárie, mais suscetível à sensibilidade e mais suscetível à erosão. Então, esse beliscar... Isso que você leu a minha cabeça. Beliscar é um problema. Leu a minha mente aqui. Essa pergunta eu tava está aqui, na ó. minha anamnese. Ajuda as nutris e ajuda... Tava aqui. Essa pergunta A está na minha carinha também. anamnese. Você Sim. tem mania de beliscar? Olha só. Entendeu? Não, Ou o você faz beliscar não tem alimentação? nenhum tipo de A não função ser, positiva, né? existe um alimento que você pode beliscar sem medo. A gordura? Maçã. Ah, maçã. A maçã tem um efeito benéfico de fazer limpeza mecânica. A mastigação da maçã faz limpeza. Então, Eu já ouvi. eu dou essa dica pro paciente, sabe? Assim, carrega a maçã pro consultório. Se não deu tempo, você comeu uma coisa lá que, né, não era para ter comido, não vai dar tempo de escovar o dente, não deu tempo para parar, coma a maçã. Nossa, que legal. Você vai fazer o teu lanchinho Uhum. e ainda vai resolver o problema da higienização. Sim. Entendeu? Então, a maçã é um alimento que faz isso. Então, a gente precisa dar esse tempo para o organismo. Tá. Fazer esse processo de remineralização. Entendeu? Então, esse paciente mais suscetível à cárie, ele não deve fazer essa alimentação picadinha. Tá. Então, ele vai fazer as alimentações nos horários certos. Onde ele vai fazer aquela alimentação, vai esperar esses 30 minutos, vai ter tempo para fazer uma higienização e passar um período para que aquela saliva toda volte à função dela. Eu tô adorando esse podcast porque ela tá colaborando com todas as nossas estratégias nutricionais. Graças a Deus. E agora a gente vai falar de mais uma. Vamos lá. Eu ia perguntar pra você que além do açúcar, também tem outros alimentos que podem prejudicar aí essa saúde dos dentes e da boca, de tudo, da mucosa. O álcool é um deles, né? O álcool é um deles. E uma vez você me contou um caso muito bom que eu queria que você contasse aqui pra todo mundo ouvir. Tem um pouco a ver com a erosão. E a erosão tem outras causas, não só a alimentação ácida, mas ela também pode vir de algum problema gástrico, por exemplo, né? Então, a gente identifica muitas vezes, tem alguns tipos de erosão que a gente identifica nos dentes do paciente e que a gente sempre pergunta, você tem algum problema estomacal? Você tem algum problema de estômago? A bulimia, por exemplo, é algo que pode trazer erosão.
E o consumo Por conta exagerado do de suco álcool. gástrico que fica... Exatamente, né? Uhum. O vômito, ele é algo muito ácido, né? E se aquilo é uma constância, então você vai ter ácido em contato com esses dentes o tempo todo. Perfeito. Assim como o alcoólatra, por exemplo, que tem contato com álcool o tempo todo. Então, é aquela questão que a gente acabou de falar agora, a mesma coisa da cárie. Quer dizer, se você tem contatos repetitivos daquilo o tempo todo, então você vai prejudicar ainda mais aquele tudo quadro. volta no que eu sempre falo em consultório, né? O problema é volume e frequência. Exatamente. Pode ser o seu problema ou pode ser a sua solução. Que é o que a gente falou no frequência. começo, quer dizer, nada é proibido. Uhum. Mas em que constância você faz isso? Exatamente. Em que quantidade você Se faz aplica isso? para sua vida inteira, Pra né? vida Pra inteira. tudo. Exatamente. Sabe o que eu ia te perguntar? Tem pessoas que têm refluxo por Sim. inúmeros motivos, né? É uma das causas da erosão também. Isso que eu ia te perguntar, para você conscientizar para as pessoas que têm o refluxo, que não têm acompanhamento de dentista, de procurar orientação, para ter acompanhamento, para saber lidar com isso, pela saúde bucal. E eu acho que isso se aplica a tudo, né? Que a gente fala muito sobre imediatismo. No futuro, as pessoas têm muitas doenças, diabetes, hipertensão, cárie, vários problemas odontológicos. E como é importante tudo que você está falando para prevenir, porque a gente trabalha, nós da área da saúde, nós precisamos trabalhar com tudo Prevenção. de forma preventiva, para que não venha um problema, não é só tratar. É prevenir para que não aconteça algo. Então, o simples fato de você comprar uma fita e não um fio, simples fato de você comprar Você já uma está escova, prevenindo um você problema. já está prevenindo um problema. De você já pensar no álcool, você pensar em comer uma maçã. Eu tô achando muito enriquecedor, muito né? enriquecedor. Mas antes de você Voltando ao falar assunto do do álcool, álcool. mas antes disso, eu queria que você abrisse um parêntese rápido. Porque, assim, a gente tem público de tudo quanto é jeito aqui no podcast, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é erosão. Isso, E eu queria que você vamos lá. só exemplificasse, assim, rapidamente, erosão? para depois encaixar o álcool. A erosão é um tipo de desgaste que acontece no esmalte do dente. Então, o dente, ele tem uma camada. A camada que a gente vê na coroa dos dentes, a parte que a gente vê do dente, é esmalte. A parte branca, né? Vamos dizer assim. Embaixo dessa camada, a gente tem dentina, tá? Que é onde tem as terminações nervosas. Então, quando você tem um desgaste da superfície do esmalte, que é o que a erosão faz, você chega na dentina. E aí, por isso que o paciente tem sensibilidade. Porque é ali que tem as terminações nervosas. Tá. Perfeito. Tá? Então, isso é a erosão. Você identifica visualmente, né? É visível, o próprio paciente, se olhar no espelho, vai ver que tem um buraquinho, uma cavitação, uma depressão no dente. Pode ser pelo lado de dentro, pode ser ele é mais comum pelo lado de fora, mas acontece principalmente nos pacientes que têm refluxo, problemas gástricos, eles têm a erosão interna, na parte de dentro dos dentes. E às vezes, está associado também à sensibilidade. Nem todo paciente tem sensibilidade aonde tem erosão, mas ela pode estar associada também. E então, o que acontece com o álcool? O álcool é um dos causadores dessa erosão, assim como os alimentos ácidos. Tem pacientes que ingerem muito alimento ácido, com muita constância. Não só no shot, mas ele toma o shot, aí na hora do almoço ele toma um suco de laranja, aí à tarde ele chupa uma laranja, aí à noite ele come um tamarindo, enfim. O dia todo consumindo esses alimentos. Então, ele vai ter um efeito disso. E os refrigerantes, os energéticos, causam muita erosão. Tá? O sódio também ajuda muito nisso. Né? E falando sobre o assunto lá do paciente, foi engraçado porque é um paciente antigo no consultório, que eu acompanho a saúde dele há muito tempo, então conheço bem os dentes dele, sei da rotina dele. Ele apareceu com umas erosões novas. Que eu falei, mas você não tinha isso aqui? O que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você está comendo? Eu sempre pergunto para o paciente como que é a alimentação nesse sentido, né? Não, normal, não mudou. Você mudou alguma coisa? Mudou a pasta? Mudou a escova? Alguma coisa mudou? Não, isso foi bem pós-pandemia, assim. Bem no iniciozinho do pós-pandemia. Não mudei nada. Eu falei, não, alguma coisa você está fazendo diferente, porque isso aqui não estava aqui e me acendeu um alerta aqui. Só se foi então, porque eu comecei a fazer eu gosto de tomar uma cachaçinha. Eu falei, tá, até aí tudo bem. Que bate no peito aquela hora, você fala, ai.
Lá vem. Então, aí eu achei que se eu fizesse um bochechinho com a cachaça, era bom porque já matava todas as bactérias, né? Os vírus do Covid. Mentira. Ah, tá. Quando ela me contou, eu fiquei assim, Oi? Então, assim, ele começou a fazer bochecho com cachaça. Álcool mata tudo. Já ouvi falar isso? nas festas? Exatamente. Não, bebe álcool aqui que mata tudo, ninguém, esse bicho não me pega. A história do álcool gel virou piada, né? Porque, bom, se o álcool gel mata o vírus da Covid, O eu vou fazer álcool bochecho também. com álcool, que dá, né? Não vou ter Sim. Covid. E aí estava causando erosão. Olha Eu falei, não, isso. então vamos parar com a cachaça, bem, porque não vai Não vai vai longe, dar vai certo. Vou te cair falar os uma dentes todos coisa? na boca. Eu sou de Belém do Pará. E lá a gente tem uma cachaça chamada cachaça de jambu, que é uma plantinha que ela deixa a boca dormente. Você não sente, fica formigando e tal. E o que a gente mais adora fazer? Fazer o bochecho com a cachaça de jambu Isso. pra conseguir sentir na boca toda a sensação. E isso, assim, é uma rotina do paraense. Paraíso Juro? deve estar com bastante erosão. É. No caos. Nossa, eu não bebo com frequência. Eu tenho uma desse tamanho lá em casa, que eu tomo às vezes de pouquinho, só um negocinho pra sentir assim, essa sensação, matar a saudade e tal. Mas, rapaz do céu, acho que todo mundo vai ficar bem espantado com essa... Com Acho que eu vou ter que tem sentir muito menos essa paciente aí. sensação. Exatamente. Ai, bom. Bom, próxima pergunta. Mau hálito. Então, Qual é a relação do mau hálito com a alimentação? Como que a gente pode prevenir? Você falou da escovação da língua, né? é. Que é o principal. Então, o principal causador do mau hálito vai ser justamente uma deficiência na escovação, Tá. tá? Mas não só isso. Então, deficiência na escovação, falta do fio dental, porque, eu escovo super bem, mas lá no meio dos dentes tá cheio de placa e aquilo vai trazer um mau hálito. A saburra na língua, que é a sujeira que fica acumulada ali, que o paciente não limpa a língua. Restaurações antigas, às vezes, tem pacientes que têm muitas restaurações na boca, principalmente aquelas restaurações antigas de amálgama, restaurações metálicas. Inclusive, falando sobre amálgama, a gente tem a presença do mercúrio. O amálgama é um metal, ele corrói. Você toma gelado e quente o tempo todo, aquilo dilata e contrai o tempo todo na E sua vai boca. entrando... Entra placa, acumula mais placa. Então, assim, torna-se mais difícil a higienização do paciente. Então, você vai ter... Às vezes, o paciente escova super bem, mas as restaurações que ele tem na boca não ajudam. Ele não consegue manter uma higiene muito perfeita. Então, ali pode estar sujeito ao mau hálito. Resina. Resina é um material restaurador que a gente usa. Se essa resina não estiver bem polida e se o paciente não tiver uma boa higiene, ele vai ter mau hálito por causa da resina. Essa queixa é muito comum. O paciente fala, eu coloquei resina, agora eu passo o fio dental, eu sinto um cheirinho ruim, não sei o quê. Porque eu falo que resina não aceita desaforo. Não é igual porcelana. A porcelana é um vidro, é liso, é polido, a placa não para nela. Ela é quase autolimpante, assim, só o simples fato de você passar o lábio e a língua nos dentes, você já faz uma limpeza da porcelana. A resina, não. Ela gruda com mais facilidade. Então, você precisa ter mais capricho na escovação e usar fio dental sempre. Então, paciente que tem muita resina na boca e não usa com frequência, pode ter mais chance de ter mau hálito. E outro causador do mau hálito é os problemas gástricos. Então, o refluxo causa mau hálito. Daí é um mau hálito que é mais interno, né? Ele não está presente só na boca, né? Problemas de saliva, a xerostomia, por exemplo, num paciente mais idoso, que é a falta de salivação, a queda na salivação, que é comum. Esse é um dos causadores da cárie no adulto, no idoso. No idoso. Porque aí ele já não tem mais aquela capacidade de tampão da saliva. A digestão, ela começa na boca por ação da saliva, como a gente já disse. Quando a gente começa a comer, você não saliva mais? Sim. É fisiológico isso. A salivação aumenta para poder agir na digestão. Só de pensar na comida, a salivação já aumenta. Exatamente. Então, quando você tem um paciente idoso que tem já uma queda na produção de saliva, então ele vai comprometer isso. Essa parte de digestão do idoso, eu acho que até é um tema que a gente pode trazer. Porque muda tudo, né? Tudo, E aí, completamente. começando pela boca, né? Como ela disse, vai diminuindo a produção de saliva, eles vão perdendo a capacidade de mastigação, muitos vão perdendo os dentes, né? Ou estão com próteses não tão bem adaptadas. Não é todo mundo que tem o privilégio de
né, conseguir fazer um bom Acompanhamento. tratamento, um bom acompanhamento. E aí, depois, a hora que passa para o trato gastrointestinal, continua com dificuldade. Então, o acompanhamento nutricional para idosos, gente, é super importante. Nossa, porque muito através dele, e Essencial. lógico, do odonto nem se fala, mas eu acho que da odonto já é mais comum, né? Até o acompanhamento da parte odontológica para o idoso, mas para nutrição ainda não é tão comum, não é visto com tanta recorrência. E é super importante, porque esse processo vai ficando dificultoso com o passar dos anos, e aí é o nutricionista que vai conseguir adequar a alimentação desse idoso para que ele fique bem nutrido e confortável. Porque essa diminuição desses processos todos vai trazendo muito desconforto para o idoso. Uma das principais questões é o consumo de proteína, né? Sim. Porque o idoso ele já está num processo de sarcopenia mais intenso. E então ele vai perdendo sarcopenia, a perda da massa magra, né, da massa muscular. E aí ele precisa necessariamente consumir mais proteína. Só que ele tem dificuldade em consumir mais proteína. Por quê? Muda o paladar. Então, às vezes não consegue consumir a quantidade correta de ovo. Ou não quer consumir um suplemento. É difícil para mastigar a Mais carne. difícil mastigar a carne, o frango. Aí, então, escolhe mais um peixinho. E como vai fazer esse peixe? Vai fazer mais frito, né? Então, tem toda uma questão. E já envolve a parte mecânica dos dentes. Se não tem acompanhamento com o dentista de forma regular, não tem a saúde bucal correta, e aí não consegue mesmo nem fazer a mastigação correta, a salivação já tá... E aí é um rolo todo. Então, É uma bola de neve. É uma bola de neve, vai que vai. Agora eu vou falar uma coisa, que eu acho que cabe um outro podcast para a gente falar sobre isso. Que é a parte respiratória. Na verdade, não dá para falar de saúde bucal sem falar da respiração. Sem falar de respiração e de mastigação. Então, a mastigação é algo extremamente importante no equilíbrio de tudo isso. E a respiração está associada a isso. Entendeu? Só que é algo bastante complexo. Não é? Parece muito simples, mas é complexo. Não, a gente fala isso na clínica, sobre toda a parte Quando fisiológica. Aí vem aquele assunto da lágrima que eu comecei a falar. Quando eu conversei, curiosa, depois nos bastidores a gente vai ter que... Não, a gente vai fazer a parte 2 com ela, com certeza. Porque, assim, nosso tempo já acabou. A gente vai ter acabou? Já acabou. A gente vai ter que começar a finalizar. Então. Não, ainda tem alguns minutinhos assim, tá na finaleira. Mas o que eu queria falar é que, realmente, de verdade, a gente sempre fala, né? Que a gente sempre quer que o convidado volte. Porque nunca dá tempo suficiente pra falar tudo. Mas quando a Karina conversou comigo sobre essa parte de respiração, eu fiquei, assim... Eu falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre isso. É que, infelizmente, não tinha como te chamar sem iniciar por esse assunto que a gente tratou básico, hoje. Né? Que foi, como eu disse, deveria ter sido o primeiro assunto pautado aqui nesse podcast, que é sobre nutrição e qualquer outra área da saúde, do esporte, do bem-estar, né? Que a gente fala aqui sobre tudo associando a nutrição. Porque, de fato, é por onde tudo começa, né? Pela boca. E olha quanta coisa básica que ela trouxe aqui pra gente hoje. E que eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai falar, nossa, eu faço tudo errado. Farmácia vai faturar depois desse podcast. Nossa, super! Mas assim, muito, muito obrigada. Vamos trazer esse tema da respiração. E eu acho legal você dar uma palhinha só pra deixar um gostinho, assim, pras pessoas. Que daí, quando sair, todo mundo vai assistir. Então, essa questão da respiração, eu acho que vem a calhar muito com toda a parte, com toda a orientação que vocês dão para os pacientes. Até porque vocês estão muito ligadas também à questão da atividade física, né? Sim. Então, assim, eu vejo, é muito comum, além, claro, tem o idoso que procura pela nutrição adequada e aquele paciente que às vezes tem alguma doença em particular e que precisa de um acompanhamento nutricional. Mas é muito comum hoje em dia, e a faixa etária é bem ampla, porque hoje em dia todo mundo se preocupa com isso, em procurar o nutricionista como acompanhamento daquela atividade física que ele está fazendo naquele momento. Porque ele quer ganhar massa, ou quer perder porcentagem de gordura, ele quer se sentir melhor, e todo esse bem-estar associado. E respirar corretamente e ter o equilíbrio bucal que está associado à mastigação é algo extremamente importante e decisivo para que isso tudo aconteça de uma forma equilibrada. Sim. Entendeu? Então, é de extrema importância ter conhecimento disso. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque são orientações básicas, são orientações simples, são coisas que ninguém
sabe, que as pessoas nunca ninguém falou sobre isso. A gente respirar é algo básico, é algo que ninguém pensa, porque você não pensa para respirar, você simplesmente respira. Só que quando você faz uma regressãozinha e pensa, quando você nasce, o que o recém-nascido faz para sobreviver? Ele respira e succiona. Sim. Ele mama, ele vive de leite materno e de respirar, certo? Ele Certo. precisa dessas duas coisas para viver. Então, quando você volta lá para o conceito inicial da vida, você entende o quanto isso é importante. Quer dizer, a respiração é a base da vida. E tudo que... E a digestão, a alimentação, né? A nutrição, vamos falar como nutrição, que eu acho que é a palavra mais correta, é a base da vida, juntamente com a respiração. E nutrição a partir do quê? De algo fisiológico, de um leite materno. Só que associado a isso, tem a sucção, a deglutição, e tudo isso é desencadeador de toda uma evolução, de toda a evolução do sistema neuromuscular daquela criança, do crescimento ósseo, da formação neuronal que ela vai ter, ela se dá a partir daquilo, da sucção, da deglutição e da respiração. Aquilo ali é que vai dar todo o crescimento e a formação e a maturação de todo o sistema neuromuscular do ser humano, entendeu? Sim. Só que a partir que a gente vai crescendo e vai criando maus hábitos, muitas vezes inseridos pelos pais por falta de conhecimento, você começa a criar maus hábitos, começa a perder a base disso tudo, essas coisas começam a entrar no automático e você não para pensar mais nisso. Você passa a valorizar outras coisas. E hoje a gente tem uma geração de pessoas bruxistas, apertadoras, com apneia, com ronco, e tudo isso está com dores crônicas, problemas articulares. Aqui temos duas. Os problemas gástricos que a gente estava falando, o refluxo, eles são causados por problemas respiratórios. Vocês estão entendendo que todos os problemas que você tem pode ser resolvido nessa mesa? Olha, quase todos. Muito bom, muito bom. Praticamente todos. Praticamente, eu vou falar todos, porque senão, né? Pra não ser convencida, mas na verdade é verdade. Mas boa parte dos seus problemas, a alimentação, ela pode tratar e prevenir todas as suas doenças, inclusive com a sua dentista. Né? Ela acabou de falar que nós começamos a nossa vida respirando, nos alimentando. Então... são as duas coisas que a gente ficar sem fazer, a gente morre. Exatamente. É a base para o ser humano viver, ficar de pé, fazer alguma coisa. O resto é consequência. O resto vem em consequência de tudo aquilo. Então, aquilo tudo, as doenças, os problemas, o mau funcionamento do corpo humano, ele vai ser consequência de algo errado que você fez no início. Que início? Esse início que nós estamos falando, de comer corretamente, não só o que come, mas como come, de que forma come. Exatamente. Que tem a ver com a mastigação, com a respiração e tudo mais. Muito legal, né? Nossa, incrível. Eu quero muito trazer esse assunto. A gente com certeza vai trazer. Vamos criar vários conteúdos contigo. Sim. Pode esperar. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela disponibilidade, gente, por trazer todos esses conteúdos enriquecedores. Muito bom, tanto pra nós duas, quanto pra família dessa aqui que tá difícil. Ela entregou todo mundo. O meu padrasto, ele vai me matar. Depois eu fiquei pensando, nossa, acho que eu dei uma exagerada. Mas, gente, aqui o podcast é meu, posso falar o que eu quiser. Não é? Tô nem aí. Em casa, tomando um café, uma água, falando Mas é bom, sabe assim? Porque passando a vergonha assim, a pessoa aprende. Nunca mais vai passar o fio dental na frente da TV. É pra passar no espelho, olhando o que tá fazendo. E a gente vai sair daqui e passar na farmácia, né? Com certeza. Trocar a escova, a pasta. O bochecho. Karina, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Foi incrível e com certeza a gente vai te chamar de novo para poder falar dessa parte 2 aí, que é muito interessante. Parte 2, 3, 4 e vai embora. Tô à disposição, gente. Muito obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada mesmo. Vou pedir de novo para que, se você gostou desse vídeo, ou se você não gostou também, por favor, curte aqui. Que pra nós ficou até o final, com certeza gostou. Com certeza. Curte aqui pra gente, por favor. É muito importante pra nós. Se inscreva no canal. Compartilhe com seu colega que precisa trocar a escova de dente também, jogar aquele enxaguante ou bucal fora. Ou o colega que tem mau hálito pra aprender como é que faz pra ficar sem.
Que isso é muito importante. Que mais? Ai, Gente, meu teve Deus. tanta informação Verdade. boa aqui pra vocês compartilharem. Esse é o tipo de vídeo pra você compartilhar no grupo da família. É essencial, que daí já pega todo mundo, mata tadinho. vários coelhos de uma vez só. É ou não é? Exatamente. E se você não ajudar a gente a compartilhar, curtir todo esse conteúdo, como é que a gente vai continuar fazendo conteúdos bons pra você? Porque eu tenho certeza que tem vários assuntos na sua vida que você ainda precisa aprender bastante. Então, continua ajudando a gente aí, que a gente vai continuar aqui na nossa missão de gerar conteúdos bons pra você, com profissionais legais, super dispostos, então a gente conta com você. E a gente não pode deixar de agradecer nossos patrocinadores, que também nos ajudam a compartilhar tudo isso com você. Sim, nada seria possível. Nadinha. Avocado, com essa estrutura linda aqui, maravilhosa. Toda edição, orientação. Sim, MS Saúde. A Letícia, com Letícia nossa produção. Spagnoli, Das Closet Madame. fora de casa. É isso aí. Muito obrigada. E é isso aí, vocês estão No De Frente com as Nutris.